Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos falando sobre esse crescimento que, operado através da graça de Jesus, nos faz cada dia mais estarmos firmes com o Senhor, com Cristo formado em nós e, consequentemente, sendo aprovados pelo Senhor. Eu queria ler com os irmãos Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é maravilhoso, esse texto é tremendo para o momento que nós estamos vivendo. Queridos irmãos, nós precisamos entender que, uma vez batizados no Senhor, uma vez justificados, uma vez convertidos, nós só temos uma opção: crescer. E esse crescimento não tem nada a ver com os bens que vamos ter, com a carreira que vamos fazer. Quando falamos de crescimento cristão, nós estamos falando do crescimento da pessoa de Jesus em nós. O crescimento, a estatura de homem perfeito. E esse homem perfeito é o Senhor Jesus. Muito se tem falado de um crescimento externo, de bens, de conquistas, de sucesso. Isso não é crescimento, irmãos. O crescimento cristão verdadeiro que o Senhor está falando aqui em Efésios fala sobre o crescimento da vida de Deus em nós. E para que a vida de Deus, na pessoa de Cristo, possa crescer em nós, em primeiro lugar, ela precisa ter nascido em nós. Quando Jesus conversou com Nicodemos, e Nicodemos era um mestre da lei, não era uma pessoa leiga, não era alguém que não tinha conhecimento da lei, era um mestre da lei. No entanto, Nicodemos se mostrou como uma pessoa que não havia nascido de novo. Então nós precisamos compreender, irmãos, que naquilo que nós chamamos de igreja, existem pessoas que não nasceram de novo. Não na igreja verdadeira, mas na igreja física, na igreja que os nossos olhos veem na nossa nação. O IBGE diz que 40% dos brasileiros são evangélicos. Eu me refiro existem pessoas dentro desses 40% que professam com a boca a sua fé, mas definitivamente nunca nasceram de novo. E nós, ministros, temos a responsabilidade, como nós lemos aqui, sejam pastores, apóstolos, profetas, evangelistas ou mestres, de fazer o corpo crescer, de operar, segundo a autoridade do Espírito Santo, obviamente, a edificação do corpo. O Senhor edifica a sua igreja através dos seus ministros. Um ministro de Deus, ele não tem outra função a não ser trabalhar pelo aperfeiçoamento dos santos. Por isso que, às vezes, nós ministros somos incompreendidos, porque as pessoas olham para nós, olham para você que é um ministro e pondera que ele está ali para fazer a sua vontade, ele está ali para dizer sim aos seus anseios. Mas isso é uma mentira. Quando nós olhamos para a palavra e o ministro verdadeiro, o ministro que teme ao Senhor e sabe que dará conta do seu ministério ao Senhor, ele entende que ele é chamado pela graça, para que o Espírito Santo opere através deles o crescimento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja não seja mais menina andando para lá e para cá. Então a primeira coisa, irmãos, é que um ministro, será impossível para o ministro aperfeiçoar aquele que não é santo, que não é justo.
aquele que não começou o processo da santidade, da santificação. E nós sabemos que para começarmos o processo da santificação, nós temos que ter definido o processo da justificação. Somos justificados, cremos no sangue de Jesus, cremos que ele levou as nossas dores, os nossos pecados, e por causa disso entregamos a nossa vida para ele, cremos que Jesus é o Messias, o prometido, e por isso decidimos entregar a nossa vida para ele pela fé. E esse processo de entrega, dia após dia, do velho homem, do homem natural, é exatamente aquilo que Jesus precisa para que ele mesmo cresça. Então, o crescimento de Cristo em nós é um crescimento que depende de dois aspectos. O primeiro, que sejamos nascidos de novo. Então, a pergunta é, você é nascido de novo? Você realmente é alguém nascido de novo? Porque, queridos, algumas atitudes de alguns cristãos, eu ouvi de um homem esses dias e achei muito interessante quando ele disse: se você quer saber se você está de pé ou caído, analise como você lida com o pecado. Porque todos pecam, tanto aqueles que estão de pé ou aqueles que estão caídos. Enquanto nós estivermos vivendo nesse corpo, nós pecamos. Mas quando alguém que está de pé peca, ele entristece. Então, o fato de provar que ele realmente é alguém nascido de novo é que quando ele peca, ele se entristece. Agora, quando alguém está caído, peca, ele não se entristece. Ele não sente dor. Quantos irmãos vivem uma vida de erros e quando são confrontados pela palavra, pelos ministros a respeito dos seus erros, eles enchem-se de justificativas, eles procuram erros dos outros para poder justificar os seus erros, mas eles não choram pelos erros. Eles continuam. Nós ainda ouvimos fofocas no meio da igreja, poucas, mas ouvimos. Reuniões privadas, comentando aqui, comentando ali. E o pior de tudo, irmãos, é que tudo isso, adultérios, pornografias, e tudo isso sem dor. Nós não sentimos dor quando nós fazemos. Quando alguns fazem essas coisas, eles não sentem dor. E a minha pergunta é, você é nascido de novo? Você realmente nasceu de novo? Esse é o primeiro ponto para um crescimento. O segundo ponto, irmãos, nós estamos entregando o nosso eu para ser diminuído, porque não há crescimento de Cristo sem a diminuição do nosso homem natural. Por isso que quando Paulo diz que se esse corpo estiver ajustado ao cabeça, conectado ao cabeça, e não só ao cabeça, ligado pelo auxílio de todas as juntas. O que Paulo está dizendo aqui, o corpo precisa estar ligado a Cristo, e o corpo precisa estar ligado entre si. Eu tenho dito, a comunhão cura. Estar no corpo. E desde que esse corpo esteja no cabeça, o apóstolo Paulo vai dizer que esse próprio corpo fará o seu próprio crescimento. O que ele está dizendo? Não há como não crescer, irmãos, se nós estivermos num corpo que está ligado ao cabeça. E você precisa responder essa pergunta. A igreja que você frequenta, ela está ligada ao cabeça? Se sim, permaneça nela. Se não, saia fora dela. Porque talvez isso não seja a igreja. E a outra coisa, nós estamos ligados como juntas uns aos outros? Porque se isso é realidade, irmãos, não tem por que não crescermos. É muita dor que nós sentimos no coração como ministros do Senhor, quando vemos irmãos e irmãs queridos que vivem uma vida inteira de sofrimento, sem crescimento, sem mudança. Eu perguntaria para essas pessoas, você nasceu de novo? Se ela me dissesse, sim, eu nasci de novo. A segunda pergunta seria, você tem deixado o seu eu morrer
para que Cristo cresça. Deus abençoe.